Olha ele aí, olha ele aí. Ah, não vou continuar a música não, senão o pessoal vai ficar bravo comigo aí. Olha ele aí, pessoal, o nosso Volkswagen, nosso Fusca. Não, não é Fusca não, Max. Ah, é o Gol. Não, não é Gol, não. Ah, mas pô, eu olho aqui esse sistema de suspensão, eu olho aqui essa parada toda aqui. Cara, isso aqui é um Polo. Ah, já sei, é o Polo. É um Fox. Não, Max, não é Fox, não, Max, não é Fox. Mas, pessoal, isso aqui é do Fox, é do Polo, é igual, é a mesma coisa. A construção aqui não mudou, não tô entendendo isso. Ah, ele aí, ó, olha ele aí, o nosso Volkswagen. Ah, o upzinho, pessoal, tá aí, brincadeira à parte. Vamos lá, o que interessa. Deixa eu ligar aqui a minha querida amigona. Toque. Ih, toque. Ih. Desligou, pessoal. Fiquei sem bateria. Deixei ela ligada aqui enquanto eu fui falar com vocês e me ferrei. Fiquei sem bateria. E agora, Max? Se lascou, né? Tá sem bateria. Pessoal, a carga na bateria dessa lanterna aqui é super rápida, tá? É bem rapidona aí, ela tem uns LEDs aqui. Eu deixei propositalmente ela descarregar aqui para poder fazer um melhor aproveitamento da bateria. Eu gosto de fazer o ciclo completo aí de bateria, tá? Descarga, recarga, descarga, recarga. Então não tem problema nenhum, ela descarregou totalmente aqui, sem crise, sem problema. Vou pôr ela ali no carregador, mas eu posso ligar meu flash LED aqui, que é campeão também, ó. Pô, meu, caraca, mano, esse negócio é forte. Bom, aqui, pessoal, nós temos o outro lado da história, o outro lado da história. É isso aí. Eu fiz uma marquinha aqui, ó, tá? E posicionei aqui o relógio comparador para vocês entenderem. Eu vou até dar uma melhoradinha no ajuste dele aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma melhoradinha aqui. Tá. Vou melhorar aqui ao vivo. Ao vivo não, tô gravando, como que é ao vivo? Bom, tá aí, relógio comparador posicionado, fiz a marquinha aqui e aí agora a gente pode verificar aqui, pessoal, como é que tá o empenamento desse outro lado aqui. Vamos dar uma olhada aí, ó, vou fazer um giro aí para vocês, tá? Ó, vou girar para frente aqui, ó. Observem, pessoal, que eu tenho bem menos empenamento nesse lado aqui do que do outro lado. Quem assistiu o vídeo do outro lado, né, notou que o ponteiro aqui do relógio comparador fazia um movimento bem maior aqui, ok? Ou seja, aquele lado tem mais deformação, mais empenamento no disco do que esse lado. Esse lado tá quase zerado, tá? Ele tá com o que aí? 0,03, 0,04 milímetros, né? É muito pouco aí o empenamento. Existe. Mas aí você junta um pouquinho desse lado com um pouco do outro lado, aí o cliente começa a sentir o quê? Uma vibração ali, como eu falei para vocês. O pedal ele faz um movimento aqui quando o carro vai perdendo a força de velocidade ali, 40, 30, 20 por hora. O cliente diz que sente um movimento aqui no pedal e sente um pouco um movimento até mesmo na frente do carro. Por quê? Porque esse carro é levinho, né, pessoal? Então, por ele ser levinho, você tem um movimento mínimo aqui nos discos de freio, sendo que esse lado aqui quase não tem empenamento, mas do outro lado tem bastante, né? Bastante que eu digo mais do que esse aqui, né? Bastante seria acima do especificado aí pela literatura técnica, ok? Que é acima de 0,10 milímetros, isso seria bastante, tá? Ele tá ali com 0,06, 0,05, é um empenamento dentro do aceitável, mas o suficiente aí para o proprietário sentir um movimento ali na hora que freia o carro. Qual é a próxima etapa aqui, pessoal, desse serviço, desse diagnóstico, tá? Eu não encontrei algo relevante, nem desse lado e nem
do outro lado que eu mostrei para vocês num outro vídeo. Eu não encontrei um fator aqui relevante, um empenamento suficiente que me satisfizesse aí quanto ao que o proprietário falou ali, que é a vibração, ok? Mas eu encontrei aqui uma deformação, um empenamento, assim como eu encontrei uma deformação e um empenamento do outro lado. Eu tenho uma autorização aí do proprietário para efetuar a substituição das pastilhas e dos discos, ok? Se eu encontrasse aí a deformação e empenamento, eu encontrei pouca, mas encontrei, mas não tive autorização dele para efetuar a troca dos cubos de roda aqui, caso ocorresse aí o empenamento, ok? Então, antes de efetuar a troca dos discos e das pastilhas, tá? Eu vou efetuar a leitura do cubo. Se eu encontrar empenamento no cubo aqui acima da tolerância, ok? Acima da tolerância, eu não vou efetuar a troca do disco nem das pastilhas. Vou remontar, entregar o carro para ele, aí ele vai trazer o carro numa outra ocasião, numa outra oportunidade, para efetuar a troca do cubo, dos rolamentos de roda aqui, tem que trocar rolamento e trocar o cubo, para só então podermos trocar aqui os discos e a pastilha. Ok? Mas aí eu vou registrando, vou tentando mostrar para vocês. Então, aqui por hora vai ser isso. Verifiquei aqui, verifiquei. Esse lado aqui me mostra que esse cubo de roda aqui tá ok, aparentemente. Ainda não é concluso. Por quê? Porque eu tenho que desmontar o conjunto aqui e medir agora só o cubo de roda. Medindo aqui o cubo de roda, eu vou ter certeza aí que eu posso montar o disco e a pastilha nova desse lado de cá. Ok? Só que para isso eu preciso fazer o mesmo do outro lado. Como eu sei que aqui eu tenho um empenamento maior do que o do lado de lá, assistam o vídeo anterior, ok? O que eu tenho que fazer? Tirar aqui o disco, desmontar o conjunto aqui, né? Caliper, cavalete aqui, disco, e passar o relógio comparador no cubo. Constatei aqui que o cubo não tem empenamento, está dentro da tolerância, também igualmente ao outro lado eu posso aplicar aqui o disco novo com as pastilhas novas, ok? Porém, se eu encontrar empenamento nesse cubo aqui, só de um lado, eu vou contactar o cliente. Se ele me autorizar a trocar só de um lado, que eu vou ter que trocar cubo e rolamento, aí a gente prossegue com o serviço. Se mesmo assim, sendo de um lado só, ele não me autorizar, aí o que eu vou ter que fazer? Vou remontar as mesmas pastilhas e disco aqui do jeito que tá, e entregar o carro para ele, para numa outra oportunidade ele trazer o carro aqui para mim, para efetuarmos o serviço correto, adequado, ok? Não instale, pessoal, pastilha nem disco de freio quando você não tem certeza. Por quê? Porque isso aí é um desserviço para o meio ambiente, ok? Você está instalando uma peça que não vai funcionar adequadamente, ela vai ter pouco uso, pouco funcionamento, essa peça vai ser descartada com pouco uso, e isso é uma forma de você também degradar e poluir o meio ambiente. Você está contribuindo para a depreciação do meio ambiente, ok? Você como proprietário ou você como reparador. Lembra que eu falei no outro vídeo? Ó, eu tenho pastilha aqui que ainda tá boa, mas eu vou ter que trocar a pastilha, ok? Por que eu vou ter que trocar a pastilha? Porque essa pastilha, ela assentou nesse disco de freio. Eu não posso pôr aqui um disco de freio novo e utilizar as mesmas pastilhas. Não façam isso, não funciona, não dá certo, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes essa pastilha aqui, ela já pegou a deformação do disco, a pastilha sofreu com temperaturas excessivas aqui devido à deficiência de funcionamento, então você teve um excesso de temperatura na pastilha e você acaba prejudicando o que? Os materiais aqui da própria pastilha, ok? O pessoal fala assim, é aquela tal da vitrificação, né? A pastilha ficou dura, ficou vitrificada. Sim, esse é um dos fenômenos, ok, pessoal? Então,
quando a pastilha ela sofre com excesso de temperatura, excesso de calor, não há mais o que ser feito a não ser por outro jogo de pastilha, ok? Você até tem freio aqui, mas o que acontece? A eficiência de frenagem ela é reduzida, automaticamente você não tem mais o 100% de freio, você fica com menos freio no carro quando você reutiliza a pastilha com o disco de freio novo. Por quê? Porque até ela se moldar e assentar no disco de freio, você acaba estragando o disco de freio em decorrência da pastilha, ok? Então não existe troca de disco sem troca de pastilha e não existe troca de pastilha sem troca de disco. Isso está na norma técnica da reparação, tá bom, pessoal? Colocar pastilha nova em disco de freio usado está errado, segundo a norma técnica da reparação, prescrita por engenheiros. Isso é o que a gente aprende na literatura técnica, aprende na escola técnica, nos boletins técnicos. Agora, se querem colocar pastilha nova sobre disco usado, é o problema de quem está fazendo e a responsabilidade de quem está fazendo, né? Você estraga aí um conjunto de caixa de direção, uma direção elétrica do veículo, estressa todo o sistema de suspensão do veículo aqui, porque colocou pastilha num disco usado. É complicado. Ah, mas isso aí é balela, é conversa. Não é balela não, não é conversa, porque se fosse balela ou conversa, o engenheiro não colocava isso aí lá na literatura, ok? Estudem um pouco mais a respeito e aprendam sobre. Inclusive também não existe, pessoal, a usinagem ou aquela retífica para disco usado. Eu falei isso em outro vídeo. Ah, Max, mas lá atrás, no passado, eu vi algum vídeo seu que você retificava disco lá e instalou disco retificado. Sim, cheguei a fazer. Ah, e aí, como é que fica isso aí? Bom, e aí fica que a gente vai evoluindo, pessoal, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo mais os processos, ok? Vai compreendendo mais a teoria, tá? Vai aprendendo sobre aquilo que está se propondo a fazer e você evolui, ok? Então, com a evolução, você passa a não fazer mais aquele processo que antigamente você fazia. Isso é algo natural na reparação, tá bom, pessoal? Não existe ninguém que vai chegar sabendo tudo, fazendo tudo certinho. Não tem isso aí, tá? Não tem, a não ser que seja um engenheiro. Até mesmo acho que o engenheiro ele começa de um jeito e depois ele termina de outro, tá bom? Então, não significa que porque lá no passado eu efetuei retífica de disco aqui, que hoje eu estou indo contrário àquilo que eu estava fazendo. Não tem nada a ver, tá bom, pessoal? Isso daí é natural do processo, a gente evolui. Então, à medida que a gente evolui, a gente passa a não fazer mais aquilo que fazíamos anteriormente. Então, já cheguei a retificar disco, já cheguei a retificar tambor, querendo preservar a peça, reduzir custo para o cliente, mas ao mesmo tempo eu estava tirando eficiência de frenagem do carro, ok? Um carro ele freia 100%. Quando você usina ou retifica um disco de freio, você diminui esse percentual. Quando você entrega o carro para o cliente com disco usinado aqui, retificado e pastilha nova, o carro não tem 100% de freio. Por quê? Porque ao frear a gente tem temperatura. E com a temperatura eu perco eficiência de frenagem aqui, ó, na pastilha. Então, quanto menos material eu tenho no disco, mais eu tenho uma tendência a gerar calor, menos dissipação do calor. E quando eu tenho menos dissipação de calor, eu tenho menos eficiência aqui de frenagem, ok? Quando eu tenho mais material no disco, o disco é novo, ele está espesso, eu tenho uma refrigeração melhor do disco de freio, eu tenho uma dissipação de calor melhor. Essa dissipação de calor traz melhor eficiência de frenagem aqui, tá? Não tem nada a ver com, porque vai descer a serra, vai subir a serra, vai descer o morro, vai subir o morro, vai descer a ladeira, vai subir a ladeira que sobe, não, é morro. Ih, meu Deus, já confundiu tudo aí, tá bom, pessoal? Tem nada a ver com isso. Porque vai descer a serra, então vai esquentar, não é só isso, não tem nada a ver, tá? Pense, por exemplo, que você precisa ir numa emergência usar o carro
de uma maneira diferente daquela habitual, onde você vai precisar exigir muito do motor e muito do freio aí, numa emergência, ok? Pense numa emergência. Ah, tô em casa, aconteceu um acidente aí, eu cortei o dedo, preciso pegar o carro ali, correr pro hospital e para costurar meu dedo. E aí, você vai ir devagarzinho ou você vai usar bastante o freio, bastante o motor? Aconteceu um acidente em casa, um filho, a mulher, o marido, a avó, o tio, a tia, o papagaio, o passarinho, o cachorro, sofreu um acidente. Você vai devagarzinho com o carro ali para não estragar o freio, não estragar o motor, ou você vai acelerar ali sem se importar com o carro e com multa e nada? Vai ligar o pisca-alerta ali e vai sair feito um louco. Se você estiver numa situação onde você é coagido ali e você tem uma situação de segurança ali que você fala, pô, eu vou ser roubado aqui, eu vou ser assaltado, você entra numa perseguição ali, de alguém perseguindo você. Você vai usar o carro devagar e vai usar pouco freio, ou você vai usar muito freio? Tem tudo isso aí, tá bom, pessoal? Pensa em tudo isso aí na hora que você for fazer a manutenção num sistema de freio. Ele tem que estar sempre 100%. O disco aqui tem que estar sempre novo, tá? Pastilha sempre nova, sistema sempre lavado, limpo, sempre de maneira correta aqui, para que você tenha sempre 100% do freio, tá? Não brinca com freio não, porque faltou freio, bal, já era. Tá bom, pessoal? Bom, então esse vídeo aqui era para mostrar aqui para vocês a deformação, né, o empenamento do disco de freio do lado direito aqui, que é o lado do passageiro. Conseguem ver aí que é o lado direito, é o lado do passageiro aí? Bom, o lado direito, o lado do passageiro dianteiro, tá bom, pessoal? Então, a gente já gravou aqui que o empenamento é inferior ao outro lado, ok? Menor do que o do outro lado, existe, mas está dentro aí da tolerância, tá bom? Dentro da literatura, você vai encontrar lá o máximo e o mínimo. Mínimo é 0, tá bom? Você vai encontrar o máximo e o mínimo é 0, o máximo para disco é 0,10, tá? E o máximo para o cubo é 0,05, tá bom? Milímetros. Então agora aqui eu vou fazer, como eu falei para vocês, vou desmontar aqui o conjunto que eu montei aqui, tirar o caliper e o cavalete e os discos para medirmos aí o cubo. Vou medir os dois lados aí e mostro para vocês, tá bom? Vamos na sequência.